Nós vamos ver, então, a partir de agora, a segunda parte da nossa aula de números e índices. Nós vamos estudar sobre os índices ponderados, índice de Laspeyres, índice de Paasch e índice de Fischer, que eu vou focar mais naqueles índices que são mais utilizados na nossa área de administração, que geralmente é acompanhar a variação de um índice de preços. Mas a lógica do que a gente vai ver em um exemplo vale para os demais, você vai replicar a mesma lógica. E, novamente, eu vou adiantar aqui, é um serviço bem trabalhoso que a gente vai fazer aqui. Preste atenção, porque vai chegar uma hora que pode embolar, por causa que são muitos números, tá bom? Vamos lá, então. Vamos ver o primeiro índice ponderado. Lembrando, o índice ponderado leva em consideração a importância de cada produto na cesta de produtos, né? Nós estamos falando de índices agregativos. O índice de Laspeyres, ele tem uma característica que ele sempre vai fazer o cálculo de variação considerando como referência a época base, sempre um período mais antigo, um período anterior, sempre em relação à época base. A diferença dos demais índices, já adiantando do Paasch, por exemplo, lá no Paasch a época de referência é sempre a época atual. Essa é a diferença entre os dois índices. E aqui no índice de Laspeyres, nós vamos ter Laspeyres de preço e Laspeyres de quantidade. Vamos ver agora como que é a fórmula desses índices de Laspeyres, preço e quantidade. Estão aí. Nessa fórmula, a gente vai comparar o somatório da variação de preços do período atual com o período base. E o que vai variar no Laspeyres de preço, pela dedução, vocês já vão imaginar, aí é justamente o preço. Então, olha a fórmula comigo aqui do Laspeyres de preço. Então, é um índice de Laspeyres, L, comparando uma época base com a época atual. Estou falando aqui de preço. E vai ser um somatório de I igual a 1 até N. Isso está se referindo à quantidade de produtos. É uma cesta de produtos, então eu vou ter que somar a variação de preço e quantidade de todos os produtos. E aí eu vou multiplicar no numerador o preço da época atual vezes a quantidade da época base, produto por produto. Calma que a gente vai ver um exemplo. E a gente vai dividir pelo somatório I até N, do preço da época base, pela quantidade da época base. Então, olha aqui, numerador e denominador. A quantidade é a mesma, que é a quantidade da época base, a quantidade é a mesma, e o que vai variar é o preço. Preço da época atual, preço da época base. Quando a gente calcular o Laspeyres de quantidade, só vai mudar aquilo que vai variar, ou seja, vai variar a quantidade, e o preço vai se manter fixo, lá na base. Então, olha, na fórmula do Laspeyres de quantidade, varia a quantidade atual pela quantidade base, e mantém fixo o preço lá na base. Vamos ver um exemplo? Lembra, pessoal, que nós estamos falando de índice agregativo. São vários produtos. Vai fazer esse cálculo aí produto por produto. É um somatório, tá? Somatório. Vamos ver o exemplo? Exemplo 1. Com os dados da tabela a seguir e usando 2018 como base, obter índice de Laspeyres de preço e quantidade. Primeiro nós vamos fazer o de preço. Então, nós temos aqui os produtos em quilos de arroz, feijão e carne. Preços e quantidades para 3 anos, 2018, 2019 e 2020. Preço, quantidade. Preço, quantidade, preço e quantidade. 2018 vai ser a época base. Quando a gente calcular um Laspeyres de preço, os preços vão variar e a quantidade vai ser sempre a de 2018. Quando a gente calcular um Laspeyres de quantidade, as quantidades vão variar e o preço vai ser sempre o de 2018. Vamos ver os cálculos? Olha lá. Nós vamos calcular um Laspeyres de preço.
de 2018 para 2019, depois tem que fazer de 2018 para 2020. Lasper de preço, o que vai variar é o preço, a quantidade vai se manter fixa. Detalhando um pouco mais essa fórmula, eu vou calcular um Lasper de 2018 para 2019, é um somatório de 1 a 3, porque são 3 produtos, arroz, feijão e carne. No numerador é o preço de 2019 vezes a quantidade de 2018. No denominador é o preço de 2018 vezes a quantidade de 2018. Eu destaquei em vermelho lá na tabela quais as informações que a gente vai usar. Tudo isso vezes 100. Calculando, Lasper de 2018 para 2019, de preço. Então vai ser, para o arroz, começando pelo arroz. Preço do arroz em 2019, R$ 12,90. Está lá na tabela, preço R$ 12,90. Vezes a quantidade de 2018 do arroz. Lá na tabela, a quantidade de 2018 do arroz. Então, ficaria R$ 12,90 vezes 4. Mais, agora o cálculo para o feijão, que é o preço do feijão em 2019, vezes a quantidade do feijão em 2018, depois faz o da carne. O preço da carne em 2019, vezes a quantidade em 2018. Dividido agora pelo somatório da variação de 2018, preço vezes quantidade. Então, vai ser para o arroz, R$ 9,90 vezes 4, R$ 3,40 do feijão vezes 3, R$ 17,90 da carne vezes 2. Ok? Isso aqui vai dar, fazendo as multiplicações ali, vou multiplicar R$ 12,90 por 4, né? E assim, sucessivamente. Repetindo no próximo slide, para a gente relembrar o que a gente está fazendo, isso aqui vai dar 112,15 dividido por 85,60. Vai dar um Lasper de 2018 para 2019, de 1,3143 vezes 100, vai dar 131,43. O que significa esse 131,43? Que os preços dos produtos aumentaram 31,43% de 2018 para 2019. Um Lasper de preço. A referência foi 2018. Sempre a época base. E eu fui fazendo variações comparando lá com a quantidade base. É o índice de preço, é o mais usado. Lasper de preço. Só que agora tem que fazer o de 2020 também. 2018 para 2020. Vamos fazer novamente. Olha lá, agora é 2018 para 2020. Lá na tabela eu destaquei quais as informações que a gente vai usar. É o somatório do preço de 2020 vezes a quantidade de 2018 dividido pelo somatório do preço de 2018 pela quantidade de 2018. Então está ali, agora vai ser 2020, ó, preço do arroz em 2020, R$ 23,90 vezes a quantidade de 2018. Quando a gente fixa a quantidade, a única coisa que vai variar vai ser o preço. Então eu tenho um índice de preço. É a mesma lógica dos índices oficiais de inflação do país. É assim que é feito. Eles determinam uma quantidade, período após período, vai calculando o novo preço daquele período. Faz o Lasper de preço. É assim que é feito. Ok? Vamos ver o resultado. No próximo slide aqui a gente já vai ter o resultado. Vai dar 192,60 dividido por 85,60, 2,25 vezes 100, 225. Então, de 2018 para 2020, os preços desses produtos aí aumentaram 125%. Eu tiro 100 ali, 125%. Entre 2018 e 2020. É um Lasper de preço. Fizemos em 2 períodos, né? 2018 e 2019, 2018 e 2020. Olha lá, nós vamos fazer agora o Lasper de quantidade. Repare que a anotação do índice Lasper agora está aparecendo Q, né? O Q de quantidade. Então, vai ser o somatório da quantidade da época atual vezes o preço da época base, dividido pelo somatório da quantidade base vezes o preço base. Tudo isso vezes 100. De 2018 para 2019.
Vou pegar a quantidade de 2019 vezes o preço de 2018. Dividir pela quantidade de 2018 pelo preço de 2018. Então, vamos ver lá na tabela, ó. 5, que é a quantidade de 2019, vezes 9,90, que é o preço de 2018, para o arroz. Mais 2 quilos de feijão de 2019, vezes o preço de 2018, R$ 3,40. 5 quilos de carne de 2019, vezes o preço de 2018. Está aqui no numerador da fórmula. No denominador, todas as informações são do período base. 2018, 4 vezes 9,90, 3 vezes 13,40, 2 vezes 17,90. Fazendo as contas, você vai ter ali os subtotais, que dá 145,80 dividido por 85,60. Isso aqui vai dar um índice Lasper de quantidade de 170,33. Ou seja, de 2018 para 2019, as quantidades aumentaram 70,33%. Um índice Lasper de quantidade. Mas tem que fazer o para 2020 também. Não é só um período ali, são 2. Vou fazer o para 2020. E agora a única coisa que vai mudar é que a quantidade vai ser a de 2020. Ah, mas não muda o preço para 2020? Não muda, porque é um Lasper de quantidade. Tem que manter a época base fixa. Então vai ser a quantidade do arroz de 2020 vezes o seu preço. Quantidade do feijão de 2020 vezes o seu preço, tudo de 2018. No denominador é a mesma multiplicação, porque preço e quantidade é 2018. Vamos ter os subtotais, que está aparecendo aí para vocês. Lasper de 2018 para 2020 de quantidade, 177 dividido por 85,60, vai dar 206,78. Isso significa que, de um período de 2018 para 2020, as quantidades aumentaram 106,78%. O aumento da quantidade, né, nesse período. Olha aí o resumo do que nós fizemos até então. Índice Lasper de preço. Qual que é o período base? 2018, ele é a base 100. Lembra quando a gente falava do índice Ibovespa, que foi colocado como base janeiro de 1968? É base 100. Se você olhar a tabela histórica lá, 1968, janeiro de 68, vai estar o 100. Hoje, esse índice, com todas as transformações no período, esse índice está 96 mil, 97 mil pontos. Mas o nosso resumo da tabela, a base 100 aqui é 2018, o índice de 2019 Lasper de preço, 2020, e os índices de quantidade, todos que a gente calculou, a gente consegue ver e entender a evolução de preços de uma maneira mais direta, desconsiderando as unidades dos produtos. Né? A gente nem está olhando ali agora no índice se é quilo de arroz, se é litro de leite. Não, agora virou tudo índice. É muito mais fácil de comparar uns com os outros. E aí, posso dizer ali que em termos percentuais, se variou mais o preço, se variou mais a quantidade, já que é índice. Não faz muita diferença. Só que tem uma aplicação muito interessante nos números índices, que a gente pode mudar a base de comparação de um período para o outro. Mesmo naquela tabela que a gente viu agora, que está 2018 como base, e se eu não quiser usar 2018 como base, quiser trazer os valores para 2020 em relação a 2020, eu posso mudar a base, fazer uma mudança de base. Então, em certas ocasiões, faz necessário mudar a base, para eu trabalhar com valores mais atuais. Então, eu vou trazer os valores para uma realidade mais próxima da gente. E aí, com bases diferentes, ou melhor, se eu tiver duas séries que estão com bases diferentes, ou uma série está com base agosto de 94, outra série está com base novembro de 2019, eu altero a base de uma das séries, coloco as duas séries na mesma base e elas são comparáveis. O que eu falei agosto de 94?
porque foi quando começou o Plano Real. As novas séries históricas, os novos índices, melhor dizendo, geralmente vão partir dessa época, porque a gente vai ter a mesma moeda, então, uma base de comparação de moeda mais real do que a gente está vivendo, que não adianta a gente comparar valores em cruzeiros reais com reais, porque são moedas diferentes. Então, quando a gente coloca o número índice agosto de 94, dali para frente é tudo trabalhado com a moeda real. Por isso que é uma data que geralmente é utilizado pelos órgãos governamentais de pesquisa, coloco agosto de 94. Vamos ver como que faz essa mudança de base? É muito fácil, que aqui não tem mistério nenhum. Olha esse exemplo aqui, ó. Altere a base da série de números índices abaixo para 2019. Então, eu tenho uma série que a base é 2015, que é o índice A, até 2020. Eu não quero trabalhar com 2015, eu quero uma referência em 2019. É muito fácil, é só fazer, na verdade, uma regra de 3. É mais fácil ainda, é só dividir a série original, ano após ano, pelo índice do ano que eu vou adotar como nova base, que eu estou querendo aqui 2019. Então, basta dividir toda a série original pelo índice do período escolhido. Aqui é 2019. Então, a gente vai dividir o índice de 2015 pelo índice de 2019, vai multiplicar por 100, então vai ficar 100 em 2015, dividido por 123,90 vezes 100, vai dar 80,71. Esse é o novo índice para 2015. Com qual base? 2019. Vai fazer a mesma coisa para todos os anos. Claro que quando a gente dividiu o ano de 2019, nem precisava, né, fazer divisão. Claro que o 2019 agora vai ser a base 100. Mudamos a base para 2019. 2019 agora é a referência. Se a gente usar a nova tabela, ou melhor, se a gente usar o novo índice, a comparação vai ser 2019. A gente vai comparar variações em relação a 2019. E que eu falo comparar é aquilo que a gente estava fazendo lá atrás, subtraindo 100. Olha só, no novo índice, de 2019 para 2020, os preços aumentaram aqui 5,28% em relação a 2019. Eu vou sempre subtrair os demais pelo 100 de 2019, saber a porcentagem de cada ano. Mas entenderam como é que faz isso? É sempre dividir o índice original, ano após ano, pelo índice da data que você quer colocar como base. Vai dividir um por um, vai multiplicar por 100 e vai encontrar um novo índice. Isso aqui é a mudança de base. Por que isso é interessante? Às vezes você pega uma série histórica que está lá com base em 2010. Quando você aplicar aquele índice para ou deflacionar uma série ou inflacionar uma série, se ele está com a base lá de 2010, todos os resultados que você encontrar vão ser compatíveis a 2010. Mas, às vezes, é muito mais interessante trazer os valores para um período mais recente, para você comparar com valores mais recentes. Talvez seja mais interessante. Faz a mudança de base para você uniformizar as séries temporais. E é o que a gente vai fazer aqui agora, justamente no deflacionamento, que é muito importante, muito importante. Quando chega em época de TCC ou de escrever um artigo, e às vezes a gente vê algum grupo falando assim, porque a empresa que a gente estudou teve um aumento de faturamento, teve um aumento de receita, ou teve um aumento de lucro de tantos por cento. Aí a primeira pergunta que é feita, mas você deflacionou essa série? Você descontou a inflação do período? Porque as variações de preço, elas podem distorcer, elas podem ofuscar as variações de quantidade. O valor nominal daquela série, ou de faturamento, ou de gastos, enfim, pode estar aumentando
Não porque a quantidade está aumentando, mas porque a inflação aumentou. Então, o número aumenta, mas talvez a empresa está vendendo menos quantidade. Então, ela pode estar em uma situação pior, mesmo o número estando maior. Então, toda série temporal de valores monetários tem que ser deflacionada. É obrigatório, porque você vai comparar valores em tempos diferentes em termos reais, em termos de quantidade. Aumentou a quantidade. Então, quando o IBGE divulga o valor do PIB, geralmente eles estão falando do PIB nominal. Então, de um ano para o outro, imagina que o PIB aumentou 4%. É o valor nominal do aumento do PIB. Mas será que esses 4% de um ano para o outro é porque aumentou o preço? Então, em termos de produto interno bruto, não foi bom, porque se o número aumentou, mas ele aumentou por causa do preço, então não está gerando mais riqueza, não está produzindo mais coisas. Então, para analisar PIB, eu tenho que analisar o PIB real. Quanto que de fato aumentou? E aí, para isso, eu tenho que deflacionar uma série. Tirar a inflação. Nós temos que remover o efeito da inflação de uma série temporal. É isso que a gente vai fazer agora. Olha este exemplo. Deflacione a série histórica de faturamento anual da empresa Max Total. Nós temos ali o faturamento da empresa, o índice está com a base 100 lá em 2010, e esses valores vão ali até 2019. Não vou ler todos os valores, são valores muito grandes, né? Mas 2010, por exemplo, R$ 210.144. Até lá, 2019, R$ 345.920,66. Então, neste exemplo, já foi calculado o índice de preços. Já foi calculado. Como? Lá fazendo o Lasper de preço. O que a gente tem que fazer para deflacionar essa série? Muito simples. O cálculo em si é simples, é trabalhoso. Então, mais uma vez, eu reforço a importância de cada um ter a sua organização. Faça de maneira organizada no papel, quem for fazer no computador. E na hora de fazer os exercícios, na hora de entregar, formate de uma maneira organizada. O cálculo em si é muito simples, que a gente vai dividir o valor do faturamento de cada ano pelo índice daquele ano. Então, basta dividir a série original pelo índice do referido ano. No final, a gente multiplica por 100. Olha como é que vai ficar isso. Todos os cálculos da tabela original de faturamento da empresa. 2010, eu pego o faturamento de 2010, divido pelo índice, multiplico por 100. 2010 vai dar o mesmo valor, mas pode dar o mesmo valor? Pode, porque eu estou usando como base justamente o 2010. Então, nesta série, eu estou levando todos os valores para 2010. Eu estou tirando a inflação do período e, no final, eu vou comparar um valor de 2019 com 2010. Vou fazer isso em todos os anos. 2011 é a mesma coisa. Repare que os valores vão mudando, né? Já que o índice vai aumentando, eu estou descontando, eu estou tirando o efeito da inflação. Faço isso com todos os anos até chegar a 2019. Olha o resultado disso em termos de análise. Nós temos aí no gráfico o faturamento da empresa Max Total, 2010 a 2019. A linha vermelha é o valor nominal, o valor original lá da nossa tabela. Então, de 2010 para 2019, o crescimento do faturamento dessa empresa foi de 64,61%. Nossa, né? Os gestores, se usassem esses dados aí, apresentariam um resultado sensacional. Nossa, a empresa teve um crescimento de faturamento de 64%. Mas não é bem assim, porque no período teve inflação. Então, desses 64% aí, eu tenho que tirar a inflação. Então, eu tenho que deflacionar a série original, e aí eu vou ter a linha verde no gráfico, que é justamente o valor real do faturamento. Que aí o crescimento é bem menor, 16,65%.
Este foi o crescimento real do período, muito abaixo do valor nominal. Não importa o valor nominal. O valor nominal está inflacionado. Está embutida a inflação ali. Não posso usar isso. Não cometa esse erro em trabalhos de análise. Ou se for um trabalho de faculdade, ou se for um trabalho na própria empresa. Às vezes você tem que preparar um relatório de variação mensal ou variação temporal. Apresentar um dado sem deflacionar vai estar muito errado mesmo. Então, nós vimos como faz o deflacionamento de uma série. Agora, nós temos o índice de Paasch também. Nós temos o índice de Fish também. E aí eu vou deixar uma tarefa para vocês. Fazer o índice de Paasch, o mesmo cálculo que a gente fez do exemplo lá da cesta de produtos. Os cálculos que a gente fez do índice de Laspert, fazer para os de Paasch. E aí vai ter uma única diferença. Que no índice de Paasch, a ponderação é feita com os preços e quantidades do período atual. É a única diferença. O que vai ficar fixo no índice de Paasch é a época atual. O que vai variar são os demais valores. E aí a gente consegue perceber a diferença do índice de Laspert para o índice de Paasch. O índice de Laspert dá muita ênfase, dá maior peso a valores mais antigos. O índice de Paasch dá mais peso a valores atuais. Ele pesa mais com valores recentes, já que a época é o período atual. Qual usar, né? Para resolver este problema de não pesar nem para o período antigo, nem para o período atual, há o índice de Fischer. Antes de falar do índice de Fischer, deixa eu mostrar as fórmulas, né? Do índice de Paasch. Repare que agora é um P, né, de Paasch. E agora é um Paasch de preço. Vou fazer um somatório preço vezes quantidade. Só que agora o valor fixo, já que é de preço, vou fixar a quantidade, né? Então, olha aqui a quantidade, o valor fixo da quantidade é o valor T, da época atual. E aí os preços vão variar. No Paasch de quantidade, o que vai variar vai ser a quantidade, o que vai ficar fixo é o preço. E o preço fixo vai ser o preço atual. Então, naquele exemplo que a gente fez atrás, agora há pouco, 2020 vai ser a época atual. Vai ser o valor que vai ficar fixo. Então, Paasch de preço, Paasch de quantidade. Para evitar que a gente tenha que, né, ou priorizar muito o período anterior, lá pelo índice de Laspert, ou muito o período atual pelo índice de Paasch, a gente tem o índice de Fischer. O índice de Fischer vai ser uma média geométrica entre o índice de Laspert e o índice de Paasch. Então, para calcular o índice de Fischer, na verdade, vai ter que fazer dois trabalhos. Vai ter que calcular primeiro o de Laspert, vai ter que calcular depois o de Paasch, para multiplicar um pelo outro e tirar a raiz quadrada. Aí nós vamos ter o Fischer de preço, que é o Laspert de preço vezes o Paasch de preço, e o Fischer de quantidade, que é o Laspert de quantidade vezes o Paasch de quantidade. Aí nós vamos ter os índices de Fischer. Aí ele vai estar balanceado, né? Nem em período antigo demais, nem em período recente demais. É o índice de Fischer. Ok, pessoal? Nós vimos hoje a aplicação dos índices agregativos ponderados, o índice de Laspert, que a gente deu mais exemplos, porque a gente faz a comparação de preços lá com a época base, né? O Laspert de preço é um dos mais utilizados. E depois a gente comentou sobre o índice de Paasch e o índice de Fischer. É muito importante que a gente volte depois, faça o índice de Paasch para aquele exemplo, para a gente treinar isso.